O que eu quero tratar então hoje especificamente é retomar essa questão da ciência e linguagem, mas apresentando umas outras questões que são anteriores à discussão que nós fizemos na semana passada, para tratar um pouco melhor alguns elementos que, na minha opinião, eu tenho a impressão que talvez não tenha ficado bem claro. Não é que não tenha ficado bem claro, talvez, claro, eu acredito que sim, mas é que nós precisamos reconhecer que nós temos uma dificuldade que precisa ser superada para enfrentar esse tema, que diz respeito ao processo de constituição da nossa racionalidade. O sistema racional que nós acabamos produzindo por conta daquilo que nós chamamos de processo civilizatório, ele importa na produção de todo um sistema de inteligência que ganha autonomia no indivíduo na medida em que ela é produzida por meio de técnicas que organizam ou buscam constituir um ambiente transcendente. Por isso que eu chamei a atenção no nosso último encontro, eu até já preparei um material tentando examinar esse assunto, e o João, quando tratou depois do nosso tema, na semana passada, ele retomou esse assunto, a importância de nós compreendermos o verdadeiro significado daquilo que nós devemos tomar por metafísica. Metafísica não é algo que esteja num universo paralelo, metafísica não é algo que seja uma invenção humana. Metafísica é uma criação humana. Na verdade, é um misto de criação humana com produção humana, na medida em que o indivíduo, reunindo um conjunto de dados da sua existência sobre o mundo que ele chama de mundo da natureza, que é, na verdade, o universo fenomênico, ou a objetividade fenomênica, fazendo uso desse material, que são as suas experiências, né? Já Kant alertava lá no início da crítica da razão pura que todos os nossos conhecimentos principiam pela experiência. Esse registro é absolutamente adequado e correto de ser tomado. Então, essas experiências, esse conjunto de informações que o indivíduo acumula no curso da sua existência, ele utiliza então como modelo. Seria um modelo, então, que a racionalidade utiliza, a racionalidade humana utiliza, para produzir agora aquilo que nós vamos chamar de um universo transcendente, um universo metafísico, ou seja, é no ser humano, é o próprio ser humano que produz isso, então é produzido também por meio de processos orgânicos, não é nada sobrenatural, mas é produzido pelo ser humano. O que diferencia esse ambiente metafísico do ambiente, então, imanente, do universo, da natureza, que o homem faz parte, ele mesmo é a natureza fenomênica. Então, o homem é uma parte de um todo que produz esse ambiente metafísico. Então, essa questão, ela não está separada do homem. Tanto que o homem morre e morre a sua metafísica, né? Por mais que tenha se tornado um gênio na matemática, um gênio na geometria, que seja transformado num cientista brilhante ao tratar das ideias sobre a natureza, ele morreu se ele não deixou nada registrado por meio da fala, da escrita, ou de qualquer outro método de linguagem perene, morre com ele, essa metafísica morre com ele. Então a metafísica não é sobrenatural. Primeiro, então, metafísica é algo natural, da natureza, produzida pelo homem. O que difere a metafísica, então? Ela é autônoma. Quando esse ambiente metafísico se constitui, quando ele é produzido no organismo humano, ele ganha autonomia. Ele passa, então, agora a constituir um outro indivíduo, que seria um indivíduo, então, que pensa, metafísico. Os nossos pensamentos não são nada mais, nada menos do que processos químicos que são passíveis de serem examinados, tratados e entendidos. Mas são processos que estão unicamente no organismo humano.
Esta metafísica da natureza, então, que é produto das ideias empíricas, ou seja, das nossas experiências, esse ambiente metafísico, o que diferencia ele, então, agora é que ele toma a natureza como um modelo para produzir a si mesmo. Isso é uma questão importante, porque nós, quando somos constituídos racionalmente, especialmente quando somos civilizados, e eu tenho um encantamento assim forte por tratar esse tema. Eu já fiz um pequeno ensaio quando escrevi sobre ciência e linguagem, mas quando nós nos tornamos seres civilizados, nós nos submetemos a um sistema de ideias. Não é mais a natureza que nos coordena. Somos autônomos, ganhamos autonomia, embora nos tornamos sujeitos, inclusive, desse sistema. E ele é que vai coordenar, então, agora, a nossa existência. Porque na medida em que nós constituímos esse ambiente metafísico, nós também produzimos um mundo. Esse mundo é o nosso mundo. É o mundo que nós inventamos, né? Eu uso a palavra inventar para chocar, porque chamar a atenção. Na verdade, nós produzimos, mas ao produzir, inventamos. E a palavra inventar é mais adequada para tratar desse tema. Então, esse ambiente metafísico é um mundo produzido. E ele é produzido por meio do quê? Por meio de um processo que é natural. O organismo humano, então, ao se relacionar com o mundo da natureza, ele recebe um conjunto de dados, porque esse mundo se imprime no organismo humano, ele é impresso no homem. Por isso a importância de entender o significado concreto dessa ideia, impressão. Esse universo se imprime no homem, e ao se imprimir no organismo humano, então, este organismo tem mecanismos extraordinários que estão em ação, sem que ainda saibamos exatamente como operam, mas esses mecanismos extraordinários, ao serem impressos, eles agora produzem organicamente dados que servem como representação desse universo fenomênico. São as memórias. Se fôssemos comparar com uma película fotográfica, os mais antigos, o Lucas me cobra, inclusive, isso. Pai, eu quero conhecer uma película fotográfica. Eu digo, se eu posso te apresentar ela revelada. Porque se você quer realmente conhecer uma película fotográfica, vai ter que entrar num laboratório fotográfico com luz adequada para que ele não seja revelado. Então, estas impressões produzem no organismo humano, tal qual produziria a luz numa película fotográfica, impressões, memórias. Essas memórias, elas constituem um acervo. É óbvio que o ser humano, como o universo é uma novação objetiva, é movimento e inovação objetiva permanente no espaço, esse universo, por estar permanentemente em movimento, ele está permanentemente em mutação, em transformação, e permanentemente essas impressões, elas se distinguem uma das outras. Nada é a mesma coisa ao mesmo tempo, sempre, né? Acho que é de Heráclito isso, lá, né? Das primeiras manifestações que temos registros da filosofia. Então, nada é a mesma coisa ao mesmo tempo, mas esse universo continua imprimindo esse organismo humano. E desta mutação objetiva, dessas diferenças entre as diferentes impressões que o organismo recebe, este organismo depois tem condições de pôr em ordem e reconstruir essa mutação objetiva. Por isso que nós constituímos a história. A história é uma criação humana que não passa de uma tentativa de aprisionar determinados momentos, né, dos acontecimentos fenomênicos, para que depois possam ser retomados, relacionados, comparados, utilizados como um projeto de futuro para verificar se de fato aquelas questões podem voltar a ocorrer da mesma forma. Vocês percebam que essas informações, elas têm diferentes
níveis de credibilidade e confiabilidade depois na constituição desse universo, desse mundo que nós vamos produzir metafísico por meio de ideias, porque alguns processos eles se apresentam quase da mesma forma permanentemente, por exemplo, como o nascer do Sol, da Lua, as posições da Terra em relação aos astros, né? Então, a gente percebe que, embora esse universo em mutação produza, né, diferentes impressões neste organismo e, portanto, diferentes sínteses ou memórias, algumas são mais estáveis, outras se transformam de forma mais rapidamente, mas o organismo, então, a inteligência racional do indivíduo tem condições, então, agora de se voltar para esse acervo de memórias, para esse acervo de informações, para esse conjunto de dados que constitui, então, a história desse indivíduo, das suas memórias, no curso, então, do seu ciclo vital, porque o que somos nós, além de um processo em curso que tem dois termos absolutamente definidos, que é a fecundação e a morte. Entre a fecundação e a morte do organismo, nós temos um complexo sistema de processos orgânicos que ocorrem e que no ser humano, particularmente, como já registrei, constitui inclusive um sistema de inteligência que esse organismo depois tem condições de utilizar, fazer uso, né, desse sistema de inteligência para uma série de questões que dizem respeito à sua própria existência. Então, estas memórias e este sistema de inteligência que vai se voltar novamente para essas memórias, ele, na medida em que ele se volta para essas memórias e põe essas memórias em ordem, ele tem a memória da ordem que ele estabeleceu sobre essas memórias. Este relacionamento entre uma memória e outra, que a racionalidade utiliza, ela vai permitir, então, agora que você memorize, produza, então, na verdade, eu estou usando memória e não é adequado, eu não posso abrir mão do rigor pela linguagem, imaginando que ela possa ser mais fácil. Estas relações, elas se transformam em novas sínteses, que são orgânicas. O organismo lá utiliza uma parte do cérebro para relacionar essas partes do cérebro e dar para essas partes do cérebro relacionadas entre si, que são as sinapses, né, entre os neurônios, estas relações sinápticas, então vamos utilizar essa expressão, entre neurônios, elas, na medida em que se estabelecem concordando com esse conjunto de memórias, elas também se constituem também dentro de uma certa lógica. E o ser humano, quando voltar para as suas memórias, agora para coordenar as suas ações e tratar então agora desse conjunto de dados que ele tem sobre si, sobre esse universo representado por meio desses dados, na medida em que o ser humano agora pode fazer uso desse conjunto de dados, ele tanto pode se pautar para organizar então o seu universo de ações a partir das memórias das relações, como ele pode se voltar e se pautar para coordenar e tomar decisões sobre as suas ações, sobre as memórias das impressões. Então, eu acredito que consegui encontrar aqui agora uma moda, eu pensei muito durante essa semana, para expor de modo um pouco diferente aquilo que já foi tratado nas outras nossas reuniões, para dizer então que nós poderíamos estabelecer 3 momentos no sistema de inteligência que precisamos estar atentos, sempre conferindo onde eles se encontram. Primeiro momento do sistema de inteligência, a impressão. A impressão produzida pelo universo fenomênico é o que conecta o homem e o restante do universo onde ele está fazendo parte. Então, o homem é impresso. É impresso por quê? Porque nesse universo há uma mutação objetiva. O universo está em permanente transformação. E na medida em que esse universo está em permanente transformação, mudando e em movimento, esses processos são tomados, então, sob o ponto de vista da nossa inteligência, como fenômenos. Esses fenômenos se imprimem no organismo. Então, o organismo é impresso. Primeiro momento. Segundo momento do sistema de inteligência. O organismo produz uma síntese dessas impressões. A película fotográfica, a memória,
Esta síntese é isso, é a memória da impressão. Segundo momento da inteligência. Terceiro momento da inteligência, quando o organismo agora põe em ordem. Quando o organismo põe em ordem esse sistema de memórias das impressões, então, neste terceiro momento então, do sistema de inteligência, então, produz-se uma nova síntese. Então, a síntese que eu tenho agora, o terceiro momento do sistema de inteligência, não é a impressão do universo fenomênico, não é a memória da impressão do universo fenomênico, mas a memória das relações produzidas entre as impressões do universo fenomênico. Então, neste primeiro momento do sistema de inteligência, nós poderíamos dizer que temos a objetividade fenomênica, o universo fenomênico. É o primeiro momento. O segundo momento do sistema de inteligência, nós diríamos então que nós temos as memórias das impressões do universo fenomênico, que é então o segundo momento. E o terceiro momento do sistema de inteligência agora são as relações que a inteligência humana produz das memórias das impressões. Por que eu coloco essas três questões em três momentos diferentes para então introduzir o tema que efetivamente é o que nós estamos tratando hoje, que é conhecimento e ideologia? Bom, primeiro, porque conhecimento, se nós formos encontrar agora nesta cadeia desses de momentos, né? Universo, memória, relações, se nós formos situar então nesse sistema de inteligência agora os elementos que nós precisamos tratar para entender o processo civilizatório ao qual eu já disse nós fomos submetidos, e que depois, para entender um pouco como esses processos ocorrem, é importante ingressar novamente na questão da linguagem. Então, para entender isso, nós poderíamos dizer o seguinte: bom, neste sistema que distingue conhecimento e ciência, onde esses momentos se encontram? Esses momentos se encontram, então, bom, deixando de lado o universo fenomênico, com as suas relações de causa e consequência, que o ser humano permanentemente sai em busca de ideias que tentem representar algo para pensar de forma adequada a respeito de um universo que se move e que nunca é o mesmo, e que quando o homem pensa que entendeu, percebe que o que entendeu não é absolutamente nada diante da magnitude desses processos que ocorrem no âmbito do universo, deixando então esse universo de lado que incomoda tanto os céticos, né? E que serve de material muito fecundo para que eles usem para produzir as trapaças que utilizaram até hoje para dominar os seres humanos, deixando de lado então este universo fenomênico, já que estamos tratando de nós mesmos agora, não estamos mais querendo saber o que é o universo, mas o que somos, como pensamos, e se pensamos como entendemos aquilo que pensamos, né? Para pensar como pensamos. Então, se é esse o nosso objetivo, deixamos isso de lado e vamos tentar entender agora onde se encontram estas duas grandes questões que precisam ser distinguidas na filosofia: conhecimento e ciência. O conhecimento, então, seria o quê? As sínteses das impressões. Toda vez que o universo se imprime no organismo humano, ele produz, então, um conjunto de memórias. Essas memórias são os conhecimentos humanos. O humano, quando trata dessas memórias, trata de um sistema de conhecimento. É uma discussão aí que não renderia hoje se a gente fosse tentar tratar, embora eu não fujo dessa discussão e teria absolutamente condições de tratar com muita tranquilidade. Há uma discussão que poderia ser estabelecida: bom, mas isso é só o indivíduo que tem, ou ele tem condições de tratar disso agora legando para outros indivíduos estes dados? É o problema da verdade, né? Vocês percebam que eu não uso essa expressão, porque para mim, no meu sistema, ela é quase que uma expressão sagrada, que precisa ser tratada com muito cuidado, porque são as verdades e as pretensas verdades a grande arma para iludir e enganar os seres humanos. Então, é melhor deixarmos ela como uma expressão com essa sua sacralidade para ser tratada com todo o respeito que ela merece, e tem esse respeito por mim
tanto que não a uso com a frequência que poderia usar e que vejo todo mundo usando o tempo inteiro, né? Os céticos especialmente, né? Eles adoram as verdades, guiam os outros pelas suas verdades, inventam verdades. Então, vamos lá, deixamos ela de lado porque não ajudaria pela importância que essa questão tem, tratar ela agora, porque o objetivo é outro. E eu tenho só 30 minutos, já falei 20, e poderia falar mais umas 2 horas, eu tenho certeza, porque esse assunto é complexo. Não que precise falar muito, mas como eu estou tratando de modo a tentar dialogar um pouco melhor com os integrantes do nosso grupo sobre isso, então talvez até esteja sendo um pouco repetitivo, mas acredito que não esteja sendo enfadonho. Se me tornar enfadonho, por favor, me interrompam, né? Então, o que nós temos aqui? Estas sínteses das impressões do universo fenomênico, elas constituem esse ambiente de conhecimento. Por que é conhecimento? Porque ele trata de informações que se relacionam com o mundo da natureza. Se você pegar esses dados conhecidos e apontar para o universo fenomênico, você vai conseguir estabelecer o menor vetor de inteligência que o ser humano produz no sistema que ele utiliza. É um sistema bivetorial em que um aponta para a impressão e o outro aponta para a síntese. Então, eu tenho o universo em mutação, que permite que um determinado ponto dele seja identificado, e eu tenho uma síntese da impressão no organismo humano. Isso, sempre que eu tratar dessas relações bivetoriais entre impressão e síntese, o momento em que estamos, então, tratando do conhecimento. Eu introduzi esse tema, escrevi um texto curtíssimo, tem 8 páginas apenas, o ambiente sintético da ciência. Eu escrevi há muito tempo, então, ali foi o ponto de partida de todas as minhas investigações sobre esse sistema. Ali eu explico um pouco melhor, se alguém tiver, por qualquer razão, interesse a tentar entender um pouco melhor como a natureza e o organismo tratam, porque esse sistema, eu até dizia isso naquele texto, e tanto me convenci que estava certo, que eu não retificaria isso, que é um sistema de inteligência natural que coordena a existência dos organismos e que, em fato de nós não nos comunicarmos com eles, não vai fazer com que eles desapareçam, que eles não existam. Então, se isso é possível, imagine o que mais é possível nesse universo do qual fazemos parte. Precisamos de ordem. Agora, é uma situação terrível, porque qualquer indivíduo, né, que se der por conta das limitações, né, a arrogância que o homem tem é de se imaginar imagem e criação de Deus. Olha, se eu sou imagem e criação de Deus, em certo sentido, eu estou dizendo que eu sou Deus, né? Se eu fui criado à imagem e semelhança, de certa forma eu sou ele, né? Olha, o ser humano que se trata dessa forma tem que admitir que, infelizmente, queiramos ou não, racionalmente, não temos como buscar as informações que imaginamos que um dia poderíamos obter e buscar. Então temos que aceitar e pôr em ordem esse ambiente em que vivemos e que permite ser o que somos. Aliás, a grande questão da sociedade atual, me parece, é retomar uma discussão muito importante que diz respeito à espiritualidade. A espiritualidade também, assim como a metafísica não é algo transcendente, a espiritualidade não é transcendente. A espiritualidade é desenvolvida no próprio organismo do indivíduo, na medida em que ele põe em sintonia as suas ideias e esse tal mundo da natureza ou da objetividade fenomênica. Então, na medida em que o indivíduo consegue entrar em harmonia entre as suas ideias e os seus sentidos, ele desenvolve a espiritualidade. Desenvolver a espiritualidade é produzir bons pensamentos. Os maus pensamentos também é espiritualidade, porque a espiritualidade pode ser do bem ou do mal, né? Tanto que eu também, se um dia vocês tiverem interesse, eu gostaria de trazer esse tema para falar com vocês sobre o modo de desenvolvimento do sistema de inteligência do Imbiá-Guarani. Porque essa questão da espiritualidade é fundamental entre eles. E aí eu aprendi com eles. Eles demonstraram, obviamente, não tem nenhum filósofo Guarani conversando comigo, não tem nada disso, convivo com alguns caraís no máximo, né?
mas eles demonstraram, e eu consegui entender isso, que no sistema em que eles produzem os indivíduos, eles fazem todo um esforço para desenvolver o espírito do bem. Porque para eles, na medida em que você desenvolve o espírito do bem mata o espírito do mal. E na medida em que uma pessoa desenvolve o espírito do mal, ela mata o espírito do bem. Então, a pessoa que se torna má jamais voltará a ser uma pessoa boa. A pessoa que se torna boa nessa constituição orgânica humana jamais vai se tornar uma pessoa má. Ela até pode cometer erros, mas a pessoa, ela desenvolve o espírito do bem ou do mal. E isso se dá por meio da harmonização entre o sistema de ideias e dos sentidos. Então, nós precisamos voltar a produzir um sistema de ideias que concorde com os nossos sentidos, que aliás são massacrados, né? Já nascemos tendo os nossos sentidos reprimidos, né? Nos colocam roupas, transformam em pecado a sexualidade, né? Introduzem um ambiente no nosso transcendente que tem fogo do inferno, pecado eterno. Olha, tu imagina um indivíduo em que não consegue pôr em ordem as suas ideias e os seus sentidos, é um indivíduo, aliás, João Emel, obrigado João Emel pela dica, vou dar uma lida em Freud, veio Jung na cabeça, talvez ele me cobrou, Paulo, talvez o Freud, o Freud já descobriu isso quando ele descobriu o trauma. O que é o trauma humano? O trauma não é nada mais, nada menos do que esse ambiente do sistema de inteligência de sentidos que o organismo desenvolveu de forma natural, porque ele é imposto pela convivência, pela história do indivíduo e das suas experiências sensíveis do mundo natural. Na medida em que o ser humano desenvolve esse ambiente, esse sistema de inteligência por meio do mundo natural, ele é permanente. O problema do trauma é quando o indivíduo não consegue racionalmente pôr em ordem esse ambiente dos sentidos. Tanto que o tratamento que os psicólogos, psiquiatras utilizam é buscar na história do indivíduo encontrar esse conflito entre o mundo que ele produziu e inventou por meio de um sistema de ideias e aquele mundo que a natureza impôs a ele, porque afinal de contas ele se relaciona com esse mundo por meio das sensações. Então, nessa discussão com os nossos queridos irmãos em Biá-Guarani, nesse diálogo intercultural, nós podemos encontrar um ponto de partida para a produção de um novo sistema ideológico. Porque essas ideologias de eu sou do bem e você é do mal, e fazer discurso e imaginar que você se declarar do bem é o suficiente para se tornar uma pessoa boa, isso aí a sociedade humana já não aceita mais. É por isso que está em guerra, né?